Bom, eu me chamo Marcos Amorim, eu não sou contador, estou no grupo aqui dos não contadores, e já tem um tempão que eu não faço uma palestra, cara. Acho que a última vez que eu fiz foi com você, no evento em 2019 e 2018. Eu atuo basicamente na internet, eu tenho um canal no YouTube onde eu ensino as pessoas a automatizarem rotinas fiscais e tributárias. Eu tenho um canal chamado Escola da Automação Fiscal e tenho também um negócio de autogestão fiscal, onde basicamente a gente ensina empresas a gerarem seus próprios SPEDs e a terem uma empresa, uma equipe interna que é capaz de gerar o SPED, de fazer análise de tributação de mercadorias e configurar todo o processo interno. E eu estava pensando em algo que eu pudesse trazer para esse evento de contadores, não sendo contador, que pudesse ajudar vocês. Então, pensei nesse tema, como criar uma cultura de autogestão no seu escritório contábil. Então, por que criar uma cultura de autogestão? O primeiro, maior produtividade dos colaboradores. Se você tem uma empresa onde as pessoas sabem e são responsáveis pelas suas atividades, você aumenta a produtividade dentro do seu escritório, além da tecnologia. A gente vive num mundo que a tecnologia está crescendo cada vez mais. Eu sempre fui apaixonado por tecnologia, a gente viu a quantidade de ferramentas de tecnologia que a gente tem hoje, mas tem um ponto importante que são as pessoas. Se você tiver a melhor tecnologia do mundo e você não tiver as pessoas certas trabalhando com você dentro da sua empresa não cresce. Então, um exemplo disso a gente viu lá em 2016 para 2017. A Receita Federal aumentou em 80 bilhões a arrecadação tributária dela. Como que ela fez isso? Ela tem um documento, né, onde ele fala o que ele fez. Então, de um ano para o outro, aumento de 80 bilhões. Investimento maciço em tecnologia e no treinamento dos auditores. E, para as pessoas que acham que a contabilidade vai acabar, por que a Receita Federal, que talvez seja a instituição que mais tenha dinheiro aqui no Brasil, simplesmente não contratou uma ferramenta com inteligência artificial e demitiu todos os auditores fiscais? Porque não é possível, a gente precisa de pessoas. Então, se você tem uma equipe autogerenciável, você tem uma empresa que funciona, que reage melhor às coisas que podem acontecer. Então, estimula a colaboração e a criatividade. Novas ideias surgem, não fica dependendo de uma única pessoa pensar dentro do negócio. Maior autonomia para o seu escritório, maior adaptabilidade à mudança. Então, a gente está numa era de mudanças. Tudo está mudando o tempo todo. Se você tem pessoas que têm o mesmo comportamento, que não querem mudar e que precisam ser estimuladas ou mandadas para mudar, fica difícil de você crescer. E maior engajamento da equipe. Agora deu certo. Os 3 principais desafios para você criar uma cultura de autogestão. Isso foi uma coisa que eu percebi quando eu visitava os meus clientes. Tecnicamente, eu percebo que as pessoas são muito boas. Elas sabem o que precisam fazer, sabem quais são as atividades que elas precisam executar. Porém, eu percebi 3 padrões muito interessantes que acabam dificultando o processo. As pessoas de executarem aquilo que elas sabem que têm que executar. A primeira coisa que eu percebi foi a falta de hierarquia. Eu cheguei numa empresa e tinha um dono da empresa e abaixo dele ninguém sabia quem era quem. Todo mundo fazia o que queria, na hora que queria, do jeito que queria. E a empresa era um absoluto caos, uma empresa que fatura quase 2 milhões por mês nesse modelo de negócio. Eu não sei como funciona. Segundo ponto, falta de comunicação. E eu acho que é aqui que está o maior problema. Não é a capacidade técnica. Vou contratar um cara que sabe como fazer o trabalho dele. Beleza, mas esse cara sabe se comunicar com as outras pessoas? Ele sabe trabalhar em equipe? Não. Então, se esse cara sair da empresa, ou se ele ficar de férias, se ele ficar doente, acabou. Ganhou tudo. Então, comunicação é extremamente importante. E eu percebo que muitas vezes a gente não sabe se comunicar. A gente simplesmente joga palavras. E imagina que as pessoas entenderam o que a gente falou. A gente não checa. Comunicação, para existir, precisa de uma emissão de informação e eu preciso confirmar se você entendeu aquilo que eu falei. Sempre que eu converso com os meus clientes, eles me falam: Marcos, eu preciso disso, disso, disso e disso. Eu falo: ok, deixa eu ver se eu entendi o que você me falou. Você falou isso, isso, isso e isso. É isso que você quer? É, beleza. Então, a gente se comunicou. Então, uma ação simples tem um impacto absurdamente grande no nosso trabalho. E, por fim, pessoas erradas ou pessoas certas no lugar errado. Esse não é um conceito meu, eu vi num livro que eu estou lendo essa semana. Um livro, inclusive eu vou falar dele daqui a pouquinho, eu acho que é nesse slide. Esse livro. Fantástico. Empresas feitas para vencer. Esse cara, Jim Collins, ele não é um coach, né? Um cara que ele teve uma ideia e ele escreveu um livro porque ele achou a ideia legal. Esse cara ele faz pesquisas.
Ele pega uma empresa, que tem um conjunto de empresas, na verdade, que ele chama de empresas feitas para vencer. O que é uma empresa feita para vencer? É uma empresa que tem um valor de mercado 5, 10, 15, 20, 50 vezes maior do que uma empresa comum naquele mesmo segmento. E ele fez um estudo dessas empresas e procurou identificar o que é que essas empresas têm que as outras não têm. Então, ele pegou uma ruma de empresas de controle, digamos assim, pessoas na média de mercado, empresas na média de mercado, e comparou com essas empresas. E uma das principais coisas que ele descobriu foi pessoas... Primeiro, qual a primeira coisa que você tem que fazer se você quiser ter uma empresa que ele chama de excelente? Uma empresa que vale 10 vezes mais do que uma empresa comum. Você precisa ter as pessoas certas no lugar certo. E a gente não se preocupa muito com isso. Eu percebo que a gente se preocupa muito mais em sair contratando as pessoas pelo currículo que elas têm. E ele fala, não, veja quais são as pessoas que você tem dentro da sua empresa. Você tem as pessoas certas? Quem primeiro? Depois o quê? Não defina para onde você vai antes de você ter as pessoas certas dentro do barco. Então, isso é de fundamental importância. Tem 2 pontos que ele falou. Como é que eu sei que é a pessoa certa dentro da minha empresa? Hoje, sabendo o que você sabe sobre a pessoa, você contrataria ela para o seu negócio? A resposta for não. Provavelmente essa não é uma pessoa certa para o seu negócio. Segunda pergunta. Se essa pessoa decidir sair hoje da sua empresa, você vai se sentir aliviado ou ela vai fazer falta? Se você vai se sentir aliviado, provavelmente essa é uma pessoa errada dentro da sua empresa. Então, esse é um dos conceitos principais. O que me chamou muita atenção nesse livro, ainda estou na metade dele, é que ele pegou 2 empresas que tinham o mesmo mercado, mesma estratégia, tudo igual. Só que a diferença é que um tinha as pessoas certas e o outro não se preocupava com as pessoas certas. A diferença de valor de mercado dentro dessas 2 empresas é que essa empresa que se preocupou com essa variável era 18,5 vezes mais rentável do que a outra empresa que tinha a mesma estratégia, com pessoas diferentes. Foi o que eu falei, né? Primeiro quem, depois o quê? Coloque as pessoas certas no barco e depois defina para onde você vai. Esse é um segundo livro, eu li antes desse, inclusive, que eu achei fantástico. O meu sócio ali, que está, Sandro Moreno, me indicou, chamado aí, Avalie o que Importa. Esse livro é muito interessante porque ele trata de uma estratégia de gestão utilizada por empresas como Google, Intel, e a gente não precisa apresentar o Google, todo mundo aqui conhece. E segundo as pessoas que trabalham no Google, essa metodologia de OKRs, que eles chamam, foi responsável por tornar o Google o que ele é hoje. O que é que tem dentro desse livro? O que são OKRs? É uma ferramenta de gestão simples, onde você vai definir aonde você quer chegar e como você sabe que você chegou lá. Observe que é muito parecido com o conceito de comunicação. Então, eu quero chegar em um lugar X, e como que eu sei que eu cheguei lá? Eu vou definir marcos que vão me apontando que eu estou na direção certa. Basicamente, esse livro ensina você a fazer isso. Quais são os benefícios de utilizar um OKR? Só traduzindo, tá? OKR são objetivos e resultados-chave, na sigla em inglês. Ele traz dentro do livro 4 conceitos, que é foco e compromisso com as prioridades. É o primeiro benefício que você tem utilizando essa metodologia de gestão. Alinhamento e conexão em prol do trabalho em equipe, acompanhamento da responsabilidade e esforço pela surpreendente. O primeiro tópico, que é o foco e compromisso com as prioridades, ele fala aqui, defina seus objetivos de curto e longo prazo. Eu percebo que a grande diferença que existe entre uma empresa que dá certo e uma empresa que não dá certo, entre uma pessoa que cresceu profissionalmente na vida ou que se sente realizada, é que essa pessoa tinha um objetivo, enquanto a maioria das pessoas simplesmente vivia a vida, deixa a vida me levar. Se você pegar os casos dos grandes esportistas, das grandes empresas, todas elas tinham muito claro onde elas queriam chegar. E isso é algo extremamente importante que a gente, muitas vezes, não leva em consideração. Comece a implantação de cima para baixo. Então, eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa, eu quero chegar em um determinado lugar, e é muito comum os empresários reclamarem, todo lugar que eu vou, eles falam, cara, eu não tenho profissionais comprometidos. Eu gostaria de ter profissionais mais proativos, eu gostaria de ter profissionais mais engajados. Só que muitas vezes eu falo, cara, você já comunicou isso para os seus colaboradores? Você já disse para eles para onde você está indo, onde você quer levar a sua empresa?
eu disse, eles já sabem. Tem um outro livro que fala que 80% da falta de engajamento de um funcionário é porque o dono do negócio é o responsável. Ele não comunica de forma eficiente aonde a empresa dele quer chegar. E o que é que ele espera dos colaboradores dele. Então, se você tem um objetivo, comece de cima para baixo. Não delegue, delargue, né? A gente chama de delargar. Você tem que fazer isso e virar as costas e ir embora. Você é o dono do negócio, você tem um objetivo. Você tem que ser a primeira pessoa a mostrar, com seus exemplos, com as suas atitudes, aonde você quer chegar e contar com a colaboração dessas pessoas. Todo mundo quer fazer parte de algo maior do que elas mesmas. Só que, se você simplesmente fornece para a pessoa um salário por um serviço que ela tem que fazer, você não vai conseguir gerar o engajamento necessário. E o OKR ajuda a gente nisso. Comprometa-se com 3 a 5 objetivos de cada período, uma coisa mais específica. Tem gente que quer mudar o mundo em uma semana. Isso é possível, pelo menos eu nunca vi isso acontecer. Então, defina poucos objetivos e depois vá avançando. Isso quer dizer que, se eu escolher esses 3, eu não vou poder fazer os outros 20 que eu tenho na cabeça? Não, quer dizer que você vai focar em 3, que são os mais importantes, e depois você vai passar para os seguintes. Eu, lá com os meus alunos da Escola da Automação, eu pergunto para ele, o que é que você gostaria de automatizar? E um aluno meu falou, eu gostaria de automatizar o setor fiscal. Eu falo, massa, como é que começa isso? Eu não sei. Então, quando você tem muitos objetivos, você trava, você não sabe por onde começar. Quando você define um objetivo, 2 objetivos, 3 objetivos, você sabe por onde começar. Você pode fazer uma lista com 1 milhão de objetivos e faz um por vez. Foque em objetivos com maior capacidade de alavancar o desempenho de excelência. Então, quando ensino os meus alunos, eu falo, foque em 3 tipos de soluções. Soluções que vão ajudar o seu cliente a aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Basicamente, é isso que o empresário quer. Se você estiver focando em entregar isso para ele, você sempre vai ter cliente. Porque todo empresário quer aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Alinhamento e conexão. Faça reuniões gerais para explicar por que um OKR é importante para a empresa. Traduzindo, por que esse objetivo é importante para a empresa? O que é que a gente vai alcançar enquanto organização, enquanto empresa, fazendo isso, correndo atrás desse objetivo? Continue repetindo a mensagem até que você esteja cansado de ouvir. Isso é uma parte que a gente falha, particularmente. Eu tenho experiência com isso. Contratei recentemente um editor de vídeo para editar os vídeos lá do canal. E eu combinei com ele, cara, você vai pegar esses vídeos, você vai editar dessa forma, você vai me entregar tal data. Beleza? Beleza. Ele fez isso? Não. Passou uma semana, passou 2, e eu repetindo para ele, cara, eu preciso dessa forma, preciso desse jeito. E ele não entendia. Aí um dia eu decidi, segunda-feira você vai me entregar isso, quarta você vai me entregar isso, sexta você vai me entregar isso. Entendeu? Entendi. E hoje ele faz dessa forma. Por quê? Porque ele não estava entendendo o que eu estava explicando para ele. Às vezes parece óbvio, cara, eu falei, ele entendeu. Ele sacudiu a cabeça, ele concordou. Ok? Só que muitas vezes essa mensagem não internalizou. E a gente não tem paciência. Já queria mandar ele embora. E aí, meu anjo da guarda falou assim, espera um mês. E eu comecei a repetir. A repetição é a mãe do aprendizado. Se você tem um objetivo grande o suficiente, você tem as pessoas certas dentro do barco, e você comunica isso de forma clara, as pessoas vão te ajudar a chegar nesse objetivo. Elas querem chegar lá, elas querem fazer parte de algo maior. Escute seus colaboradores. A inovação reside menos no centro e mais nas bordas da empresa. Está escrito errado ali. Mas, enfim, a gente às vezes acha que, eu sou dono da empresa, eu sei para onde eu quero ir, eu sei exatamente o que a gente precisa fazer. E muitas vezes são as pessoas que estão no operacional, que estão no dia a dia, que estão fora das grandes decisões, que têm as melhores ideias. Todo mundo, acho que não preciso repetir aqui, conhece a história de uma fabricante de pasta de dente, que queriam aumentar a venda da pasta de dente e tal, e o cara lá dos serviços gerais falou, cara, por que não aumenta a boca da pasta de dente? Então, uma pessoa completamente fora daquela situação, daquele problema, que resolveu. Acompanhamento da responsabilidade. Isso é importante. Não adianta só definir, em 5 anos nós seremos a maior empresa de automação fiscal do planeta. Legal. Mas se eu não comunico isso, e se eu não acompanho o progresso, se eu não defino resultados chaves, ou seja, para eu saber que eu vou chegar onde eu quero em determinado tempo,
Eu preciso, primeiro, fazer isso, segundo, aquilo, terceiro, aquilo outro. No final, vou dar um exemplo para vocês de como que a gente pode usar um OKR. Então, fazer check-ins regulares, checar progresso. Cara, a gente tem esse objetivo. Qual foi a sua contribuição? Como que você avançou para chegar lá? O que é que está faltando? Tem alguma coisa que está te atrapalhando de chegar lá? Eu vou dar um exemplo com relação a isso, que eu vejo muito na relação de pais e filhos. Quando você tem um filho e ele tira 10, tira 9 na escola, você dá tapinha nas costas, você dá parabéns, você dá um videogame no final do ano, você fica feliz. Agora, se seu filho tira 4, 3, a primeira coisa que você faz é tirar o videogame dele e dizer para ele que ele vai estudar como um castigo. Ou seja, a gente não para pensar, tem algo que está te atrapalhando de se sair bem nessa matéria? O que eu preciso é ajudar meu filho a entender aquela matéria e tirar uma nota melhor. Não punir ele. E aqui nas empresas eu percebo isso também. A gente comunica as metas, as pessoas não atingem as metas, a gente manda embora e troca a pessoa. Porque a gente acha que simplesmente trocar a pessoa vai resolver o problema. Na maioria das vezes não vai. Se for uma pessoa certa, talvez ela só esteja no lugar errado. Vamos trocar a pessoa de lugar e ver como ela se desempenha. Então, eu sinto que falta mais desse elemento emocional dentro das empresas. A gente está muito focado em resultados, em números, em coisas que são mais palpáveis, e a gente esquece desse lado. A gente quer chegar em algo maior, a gente quer construir algo grande, mas a gente quer pessoas do nosso lado também. O sistema de estabelecimento de metas funciona melhor quando são colaborativos, públicos e em tempo real. Eu fiz um OKR de teste lá num cliente nosso e a gente usa um Telegram, um grupo no Telegram, com todo o nosso objetivo, os resultados chaves e os responsáveis pelas ações. E uma vez por semana a gente senta, conversa e vê o progresso. Cara, eu não consegui avançar. Antes da gente dizer por que você não avançou, cara, você está com alguma dificuldade? Tem alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar a chegar no seu resultado? As pessoas se sentem acolhidas. E isso faz com que o progresso aconteça. Revise, adicione ou exclua seus OKRs se as condições mudarem. Metas não são eternas. Não é porque você escreveu uma meta, definiu um objetivo, que você tem que percorrer, que perseguir ele pelo resto da vida. Se ele não fizer mais sentido, exclua ele, delete. Se mudou a condição, ajuste. Essa meta aqui não faz mais tanto sentido. Vamos mudar isso para algo que realmente seja desafiador, algo que seja significativo para a gente. Esforço pelo surpreendente. Isso eu achei muito interessante. Estabeleça metas ambiciosas, mesmo que isso signifique que algumas metas sejam perdidas. Isso se comunica com a história lá do menino na escola, né? Então, eu não defino nada que seja muito desafiador na minha vida, porque eu tenho medo de falhar. Porque se eu falhar, eu não vou ter videogame no final do ano. E ao contrário, se você mirar na Lua, você vai acertar. Se mirar numa estrela distante, você pelo menos vai chegar na Lua. Então, a gente não precisa ter medo, não deve ter medo de definir metas ambiciosas, porque isso vai levar a gente mais longe do que a gente iria se a gente definisse uma meta padrão. Exemplo, esse caso do OKR que eu comentei com vocês, com o meu cliente. A gente definiu um objetivo e as pessoas tinham extrema dificuldade de estabelecer um prazo, porque as pessoas se sentem pressionadas e o que aconteceu? Nesse prazo, o que eu consigo fazer é isso. Então, a pessoa define a meta dela não pelo que ela quer alcançar, mas pelo que ela acha que ela vai conseguir entregar naquele prazo. Isso aqui é o contrário. Para que isso aconteça, o que a gente precisa? Criar um ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis em falhar. Quando a gente falha, a gente corrige e a gente avança. A gente não tem essa cultura, eu não vejo essa cultura. A cultura é, se você falha, você não presta. Você não tem mais valor. Nós temos valor, todos nós erramos. Mas a gente pode aprender com o erro. Aprender, corrigir e avançar. Não existe uma estrada do fracasso, uma estrada do sucesso. Para chegar no sucesso, no seu objetivo, você vai passar pela falha. E você pode aprender com isso e fazer um processo melhor. Como o palestrante anterior mostrou aqui. Ele pegou as dificuldades que existiam no caminho dele e transformou isso em oportunidades. Isso é aprender com os erros. Isso é avançar. Não estabeleça um padrão tão alto que seja, obviamente, real. Isso também não vai funcionar. Se a pessoa já sabe que é impossível, ela não vai nem tentar. E defina objetivos que se adequem à cultura da sua empresa. Coisas que façam sentido para a sua empresa. Esse é um exemplo de um OKR. É muito simples. Começar a captar clientes, conta corrente fiscal até 31 de janeiro de 2023. Tem muitos escritórios de contabilidade que não têm nenhum cliente de conta corrente fiscal,
porque tem medo de fazer a apuração de ICMS. Esse é um objetivo que a gente deveria estar perseguindo enquanto profissional. Eu não, né? Vocês são contadores. Como que eu faço isso acontecer? Isso é um objetivo, isso é um exemplo, tá? Não precisa fazer exatamente dessa forma. Vocês vão encontrar a forma de vocês fazerem isso se fizer sentido para vocês. Contratar um analista fiscal até 30/11/2022. Definir processos fiscais para empresas contribuintes do ICMS até 15/12/2022. Isso é um resultado-chave, tem uma data. É claro o que eu preciso fazer. Quando chegar em 30/11, eu vou perguntar, contratou ou não contratou? Sim ou não? Não. Então, eu não atingi o objetivo. Quer dizer que eu não presto, que eu fracassei? Não. Não consegui. Por quê? Porque não tinha um profissional adequado. Beleza. Qual é a próxima data em que a gente vai buscar esse objetivo? Não desistir do objetivo. Só para quando chegar lá. A não ser que pare de fazer sentido. Aí a gente abandona. Comprar o curso de marketing digital do Ricardo Santos até 31/12/2022. Para você aprender a captar cliente na internet. E, por fim, captar o primeiro cliente contribuinte do ICMS seguindo os ensinamentos do curso do Ricardo até o dia 31 de janeiro de 2023. Esse é um excelente exemplo de OKR. Claro, bem definido, e você só vai parar quando você chegar lá. E é isso. Esse é meu Instagram, caso alguém queira conversar comigo, tirar mais alguma dúvida, desenvolver algumas ideias, e gratidão.